Jovens! Eu sou o Marcelão, esse é o Jogos e Algo a Mais e hoje vamos falar de Kraftwagen, um jogo sobre automóveis e sobre a indústria, de automóveis que se desenvolve aí no começo do século XX na Alemanha. No jogo, o objetivo é você ganhar mais dinheiro. E você ganha dinheiro em algumas etapas aqui do jogo. Você ganha por premiações, você ganha por ganhar a corrida e você ganha dinheiro vendendo os carros. Aqui fica a sua oficina. A sua oficina tem um conjunto de trabalhadores, eles estão aqui na cantina, repousando no momento. E aqui, na oficina, você tem 3 espaços para protótipos ou motores, e você tem o espaço do carro que você disponibiliza para a corrida, certo? Você pode manusear aí, trocar o protótipo, trocar o motor, só que tudo depende da alocação dos seus trabalhadores. Então, você deve comprar cartas de tecnologia que habilitem aumentar a tecnologia. Então, se eu tenho essa carta, por exemplo, e coloco um trabalhador, significa que agora eu tenho capacidade de pesquisar um motor melhor, um motor de nível 2, nível 3 e assim por diante. Os motores vão de nível 1 a nível 7, as carrocerias também de nível 1 a nível 7, e você vai ao longo do jogo melhorando a sua carroceria, melhorando o seu motor, de modo a competir nas corridas e vender os seus automóveis. Paralelamente a isso, você ganha essa premiação. Essa premiação ela é automática. Então, por exemplo, o primeiro jogador que conseguir alocar todos os trabalhadores, ter todos os trabalhadores, ele ganha 7 pontos. O primeiro jogador que consegue o motor 4, ele ganha 3 pontos. Né? Pontos eu estou chamando em moedas, em dinheiro, certo? Então, isso aqui é uma pontuação que vai acontecendo ao longo do jogo. O jogo se desenrola nesse rondel e na sua oficina particular. Esse rondel tem várias ações e sempre o último jogador é o jogador ativo, é o que vai jogar. E como é que ele joga? Ele escolhe aonde ele vai parar e automaticamente, onde ele para, ele faz essa ação que ele escolheu. Nesse caso aqui, por exemplo, ele escolheu essa ação que é pegar uma carroceria. Então ele pode pegar uma carroceria de um número que ele tenha trabalhadores capacitados. Então, no momento, ele só tem um trabalhador, então ele pode pegar uma carroceria. Se ele tivesse habilitado essa carta aqui, por exemplo, de tecnologia, tivesse um trabalhador aqui, ele poderia pegar uma carroceria de nível 2, por exemplo. Né? Então, ao pegar a carroceria, essa ficha de carroceria vai lá para o final. O próximo jogador é o último, também vai escolher a sua capacidade. Né? Tem habilidades que são únicas, tem habilidades que são 2, que são 3 coisas diferentes. Né? Então, ele pode pegar aqui uma peça de motor. Ele pega um motor automaticamente e essa peça vai lá para o final. Então, nesse ambiente, você pode pegar motores, você pode pegar carrocerias, você pode pegar trabalhadores, recrutar mais trabalhadores, você pode ainda desenvolver tecnologia. A tecnologia que você desenvolve são nas 3 frentes do jogo. Na corrida, então você ganha, por exemplo, aqui, você ganhou 5 espaços na corrida. É muita coisa, porque a corrida dá ponto ao longo do jogo e no final do jogo. E para que você vai desenvolver o carro? Para poder vendê-lo. Você tem 4 tipos de compradores. Você tem o comprador que fica de olho na carroceria, ele quer uma carroceria bonita, a maior carroceria é que ele vai comprar. Você tem um aficionado por motores, o que tiver um maior motor, ele vai comprar. Você tem aqui o barateiro, o cara que quer comprar o mais barato possível, e você tem a senhora que gosta de luxo, glamour. Essa senhora, quando você for colocar o seu carro para vender, você deve colocar mais trabalhadores, né? Porque aí esses trabalhadores seriam os vendedores que vão paparicar, né? Então ela gosta de luxo. Quando você aloca um carro nesses espaços, automaticamente você escolhe um dos preços daqui. E é o preço que você está querendo vender o seu carro. Se ele vai ser vendido ou não, aí depende, obviamente, da competição, né? Se você colocou o seu carro valor 2 e o outro colocou o valor 5 e este vendedor foi selecionado, esse vendedor quer o mais barato, ele vai comprar o carro de valor 2. Quando aqui estiver lotado de carros, ou esse índice baixar até 0, é uma condição que acontece no jogo, automaticamente para tudo, vamos fazer a venda,
Vamos ver qual é a pontuação da corrida e vamos começar tudo de novo, certo? As coisas que acontecem mais drásticas acontecem aqui nas tecnologias, porque aqui você também tem cartas de engenheiros. E os engenheiros dão grandes vantagens. Então aqui eu estou pegando, por exemplo, o Daimler. Daimler tem aqui um motor, 4 engenheiros e um vendedor, e mais 2 engenheiros e um outro vendedor. Ele pode alocar já 2 vendedores aqui. Isso é uma vantagem que você utiliza uma única vez, mas é uma grande vantagem. Aqui estou com o Opel. Ele pega o vendedor mais barato e ele paga dobrado, ou ele paga triplicado, dependendo do tipo de ação. Então os engenheiros que estão aqui também têm uma condição aqui. Se você tiver 3 engenheiros, você ganha 7 pontos. O jogo vai se desenrolando em 3 etapas, né? Na etapa 1 tem esses valores de 1 a 10. Na etapa 2, os valores começam a aumentar, vão até 12, 13. E na etapa 3, chegam a 15 e 20. Né? E aí você vai sempre vendendo os carros, tentando pontuar aqui na corrida e tentando de olho nesses bônus. Então você tem que ficar ligado aqui nesse rondel para fazer as melhores escolhas possíveis. Certo? O algo a mais fica por conta da história do automóvel. Né? Esse jogo ele é muito rico historicamente. Né? Em 1888, Bertha Benz, esposa de Carl Benz, o criador da fantástica Mercedes-Benz, foi a primeira mulher a dirigir um automóvel em uma viagem de longa distância. O automóvel dirigiu 106 quilômetros, né? E no meio do caminho faltou gasolina. Né? Era a primeira vez que se fazia uma viagem tão longa, e faltou gasolina e ela parou o carro e foi a uma farmácia, uma botica, e lá comprou os ingredientes para fazer o combustível. Né? Abasteceu o carro e naquela cidade ali passou a ser o primeiro posto de gasolina do mundo. Até então ninguém tinha um posto de abastecimento, não havia necessidade disso. Né? A usina, a indústria de automóveis, em 1920 por aí, ela já estava fervendo, porque muitos motores novos, a gasolina, a diesel, estavam surgindo e substituindo completamente, obliterando completamente os motores a vapor que existiam no passado, certo? Ainda tem a particularidade dos engenheiros. Tem vários engenheiros aqui que fizeram muito pela história dos automóveis, né? E eu, como professor de química, a parte de termodinâmica, a parte de combustíveis, é uma coisa muito interessante. Então, quando eu vi esses engenheiros, para mim, eu tinha que fazer esse jogo. Né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o Nikolaus Otto. Otto é simplesmente o camarada que inventou o motor a diesel. O motor, na verdade, o motor de ciclo Otto, né? Que é o motor a 4 tempos, que é um motor que simplesmente é o motor do carro de hoje. Isso lá em 1920. Né? Você tem aqui Rudolf Diesel, que é o cara que inventou o motor a diesel, que é o motor mais potente, que é o mesmo motor que nós temos hoje. Claro, hoje você tem injeção eletrônica, você tem aditivos de combustível, mas esses caras, lá no começo, né, dos motores, eles foram assim fantásticos. Né? Muitos deles serviram aí a propósitos escusos, no caso a guerra, né? Mas muita coisa está no nosso cotidiano de hoje. Então você tem o Bugatti é um cara que fabricava motocicletas, então as motocicletas das guerras todas, né, e os motores, os protótipos também andaram. Né? Carl Benz está aqui, também tem uma vantagem muito grande. E Porsche, né? Ferdinand Porsche é um caso à parte, porque além dele ser projetista, está envolvido diretamente na fabricação, por exemplo, do Fusca. Ferdinand Porsche era o motorista do Francisco Ferdinando, o arquiduque Francisco Ferdinando, que o assassinato dele foi o start, né, da Primeira Guerra Mundial. Então veja que tem muita coisinha nisso aqui, e é um jogo muito rico. Os motores, você passaria algum tempinho vendo os motores, né, que fizeram história ao longo do tempo. Se você gostou do jogo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Esse é o episódio número 30. A partir de agora vamos começar a colocar algumas outras dinâmicas aqui nos nossos vídeos.
também visando, né, alguma coisa mais ligada à educação. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!